Olá, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um podcast do C-Legends. Pessoal, passando primeiramente para agradecer a presença de vocês nos canais que a gente tem divulgado, né, os podcasts. Pô, a presença enorme de vocês no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, né? Gostaria muito de agradecer vocês, toda a participação de vocês lá, tá? Comentando nos vídeos, muito obrigado por tudo. Peço para vocês aí continuarem compartilhando, curtindo e seguindo a gente, né? O podcast aqui é feito justamente para vocês, tá? Trazendo aqui histórias inspiradoras para a gente estar discutindo. Hoje eu tenho, assim, a presença de dois convidados, assim, muito conhecidos do mercado mineiro, são pessoas sensacionais e, novamente, né, com o meu grande amigo Alex Lara, mais um podcast para vocês. Fala, Alex. Pessoal, tudo bem? Bacana demais estar com vocês aqui e já começo reforçando o agradecimento, né, que o Marcelo fez, lembrando que o objetivo do C-Legends é inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras e sempre desmistificando, né, aquela questão de que é impossível você alcançar novos patamares, alcançar sonhos, desmistificando que você tem que ser alguém ultra, hiper diferenciado para conseguir isso. Nada disso. Na verdade, nós colhemos, né, resultado das decisões que nós tomamos e o objetivo aqui é compartilhar experiências para que cada um de nós possa, por meio da experiência dos outros, né, sermos inteligentes, né, e aprender para tomarmos decisões melhores. Bom, nós temos dois convidados aqui, eu estou muito honrado em tê-los. Um eu já conheço há muito tempo, né, é um grande amigo, e o outro se tornou amigo a partir de hoje, né, eu conheci hoje. Na verdade, eu fui procurá-lo no LinkedIn e vi que nem tinha conexão com ele. Falei, puxa vida, né? Como que o mundo é pequeno e grande ao mesmo tempo, né? Mas deixa eu apresentar, estou aqui com o Celso Chapinotti, né? Um grande amigo, presidente da Sucesso. Ele depois vai falar também sobre o que ele tem feito. E aqui também com o Marcelo Patrus, CEO, né, da Patrus, e também vai estar contando um pouco da história dele, da experiência dele, e vai auxiliar vocês, né, nos auxiliar nessa jornada. Bom, eu vou começar até pela ordem alfabética, né? Celso, né, Chapinotti, Marcelo Patrus, e como eu sei que o Celso já tem uma boa relação aí com o Marcelo, já foi, aliás, o Marcelo acho que já foi cliente do Celso, né? Eu também fui, né? Na verdade, quem não foi, né, cliente de Celso Chapinotti aqui em Minas Gerais, né? O Celso foi diretor do Gartner há muitos anos, tive a oportunidade de ser cliente do Celso por 2 vezes. E, na verdade, encontrei mais do que um fornecedor, um grande amigo, né? Um grande amigo mesmo. Hoje é meu chefe na Sucesso, né? Estou lá numa vice-presidência comercial e o Celso como presidente. Estamos nesse momento, né? Ele muito mais do que eu sou um pouquinho, né? Trabalhando aqui para a Inforus, que nós vamos ter daqui a uma semana. Mas, Celso, te conheci na época do Gartner, né? Você é uma habilidade enorme, né, de conseguir vender um volume de conteúdos muito grande que realmente fossem importantes, fizessem sentido para a empresa. Eu costumo dizer que o Gartner, eu já falei isso várias vezes, né, tem o Gartner AC e DC, antes de Sales, depois de Sales. Né? O cara conseguiu agregar um valor gigante, né, para aquele volume de informações. Mas eu vou parar de puxar o saco do Celso, né? Porque, na verdade, ele que era o fornecedor, eu era o cliente, né? Era para ser o contrário. Celção, queria que você se apresentasse, né? Contasse o que você tem feito atualmente, né? Rapidamente, um resumo disso. E aproveitasse que é amigo do Marcelo, que eu nem conheci pessoalmente, né? Nem no LinkedIn, né? Você vai fazer a honra de nos conectar quem está nos assistindo com o Marcelo, introduzir, né, o Marcelo aqui no assunto, e aí a gente começa esse bate-papo gostoso aqui do C-Legends. Excelente, excelente, Lara. Bom, primeiramente, obrigado. Né? Obrigado. Eu tive a honra de ser o segundo entrevistado, né, do C-Legend, né? Bom, alguns anos atrás. 2 anos atrás. 2 anos atrás. E brigadão Marcelo, brigadão Lara pela nova oportunidade, agora num formato diferente, né? E brigadão Marcelo por a gente estar aqui também juntos, né?
Eu sempre comento que alguém pede assim, ô Celso, fala aí o que você está fazendo, um pouco da sua vida. Eu falo, eu vou explicar 46 anos de vida, de trabalho, e em pouco tempo é complicado, né? Tem que fazer um resumo. Mas hoje, a minha principal função é lá a direção da Sucesso, né? Eu sempre participei, nos últimos anos já, na Sucesso há muitos anos. Eu vejo a responsabilidade que o nosso ecossistema de tecnologia, de inovação, né, de gestão, o quanto isso tem sido determinante aí na vida das organizações, das empresas, no setor público, no setor privado, né? E o papel da Sucesso é tentar fomentar, organizar, ajudar a juntar as peças de um grande quebra-cabeça, né? A desmistificar, a simplificar, a orientar as iniciativas, né? E meu papel principal hoje tem sido na Sucesso, viu, Lara? E eu hoje estou praticando sob a ótica negócio. Eu tenho uma empresa, né? O Marcelo sabe, que é de aconselhamento, onde eu aconselho hoje conselhos de administração e aconselho empresas de tecnologia. Eu oriento um pouco as empresas de tecnologia, porque as empresas de tecnologia, viu, Marcelo, você sabe disso, tem uma dificuldade, tem produtos fabulosos, soluções fabulosas, mas uma dificuldade enorme de fazer um linguajar, se preparar para levar ao mercado. Aliás, eu e o Lara trabalhamos nesse sentido, né? Quanto sintonizar o que o mercado quer com o que eu tenho, né? Para facilitar a comunicação, o go-to-market. Então, eu oriento empresas nesse sentido e, do outro lado, oriento empresas que consomem energia, tecnologia, inovação, que precisam disso para sobreviver de maneira sustentável ao longo dos anos, a montar uma estratégia, né? Evitar, o Marcelo sabe disso, de que os provedores, né? Eu sempre comento assim, eu já fui vendedor de tecnologia, né? Ia para os Estados Unidos, ficava lá, Marcelo, 2, 3 meses treinando sobre como vender. 2 meses como vender. Já passei até mais tempo. Então, a gente é preparado, a musculatura para vender grande. E, do outro lado, quem consome não está preparado em nada. Então, é por isso que os erros, as falhas na hora de aquisição de tecnologia e o dinheiro jogado fora é um negócio incrível de projetos fracassados e de insucesso. Por quê? Porque um lado é muito bem preparado e o outro nem tanto. O meu papel é exatamente também fortalecer a musculatura de quem não está tão preparado. É isso que eu tenho feito aí ao longo da vida, com uma grande vantagem, né? Graças a Deus que a vida me deu isso logo depois também de 46 anos de trabalho. Eu seleciono hoje os meus clientes, né? Então, hoje eu escolho os projetos, as iniciativas e os desafios, tanto de um lado quanto de outro. Sensacional. Hoje me deram essa oportunidade. Isso é o que eu tenho feito hoje, tentado ajudar isso, né? E nessa caminhada, na vida, né? Patrus eu já conheço há anos, né? Aliás, não é brincadeira, né? Carrego comigo, né? Respeito demais. Demais. Vou fazer uma parte aqui. O Celso, para quem está assistindo, não viu, o Celso veio com a agenda do Patrus. Na hora que ele chegou aqui, abriu, falou, Celso, você é um puxa-saco, né, não, Celso? Aí ele falou, o Marcelo Patrus vai achar que mas não é não, eu uso mesmo. Eu falei, e o caderno dele tá cheio de anotação ali, com datas antigas. 2021, quer dizer, não é brincadeira, tá certo? Então, qual que eu não anoto tudo aqui, né? Tem já quase mais de 1 ano e meio aqui. Mas eu já conhecia a Patrus há anos e tal, e eu acho que casa muito com o C-Legends, Marcelo, não é à toa que nós estamos aqui, né? É o que o Lara sempre fala. A gente tende a valorizar muito o que está distante e muitas vezes a gente não reconhece valores bem próximos da gente. Valores mais reais, mais que a gente pode sentir, né? Que a gente pode compartilhar com um pouco mais de proximidade da nossa cultura, né? Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar em empresas multinacionais, internacionais, transnacionais ao longo da vida e experiências lá fora, né?
E é incrível, incrível, né? Como, por exemplo, na Europa, onde eu estive um tempo, nos Estados Unidos, respeitam a gente, valorizam a gente, veem na gente qualidades tremendas de entender como é que empresariado do Brasil, cara, consegue resultados tão fabulosos. Eu sempre tive uma metáfora de como o empresário no Brasil, o Marcelo já me ouviu falar isso, o empresário no Brasil é um atleta com peso, uma corrente nos pés. E a gente corre, e a gente compete, né? Imagina se soltar esse peso, né? Se soltar esse peso. E a história da Patrus e do Marcelo, da família Patrus, né? Que começa com o pai do Marcelo, ela é tão bonita, ela está registrada, né? Na própria Patrus, eu conheço com mais detalhes, é tão bonita. Você vê evolução, você vê o caminho do profissionalismo, você vê... Eu uso sempre a palavra, quando me refiro a Patrus e ao Marcelo e à equipe dele, que é a humildade, né? A capacidade de ser bem-sucedido, mas, ao mesmo tempo, ter a humildade de reconhecer que o sucesso que o trouxe até aqui não é garantia de sucesso para o futuro se relaxar. E é o que eu mais tenho compartilhado com empresas, o Marcelo já me ouviu falar essa frase várias vezes, atenção nisso, e a posição desse senhor. Eu acho que o Marcelo tem muito a compartilhar conosco sobre essa trajetória, sobre a experiência de vida, o que é dirigir uma empresa que vem crescendo, avançando, aplicando em tecnologias, em métodos de trabalho, mas olhando para as pessoas. A gente fala isso o tempo todo na teoria. Você vai fazer cursos ali, cursos acolá, você vai ouvir sempre, gente, tecnologia, pessoas no centro, gente. Aí você vai ver os casos práticos, Marcelo e Lara, você vai ver os casos práticos, organizações que repetem isso, falam isso, e não é o que se constata. Não é o que se constata. E Patrus, eu acho que pode nos ensinar muito sobre essa ótica, né? Então, prazer, Marcelão, estar aqui, Marcelo. Nossa Senhora, o prazer é todo meu. Muito obrigado aí, Lara, Xará, Marcelo, Celso. Acho que não mereço tanto, mas para quem não conhece a história, a Patrus Transportes é uma empresa que nasceu aqui em Belo Horizonte. Ano que vem ela faz 50 anos. Ela foi fundada pelo meu pai, que teve 3 filhos. Eu sou o filho mais velho. Eu tinha minha irmã no meio, que faleceu, e o Marco Antônio, meu irmão, que está aí hoje. E somos a segunda geração de uma transportadora de carga fracionada, que atua no segmento B2B e no segmento B2C. Fazemos entregas no shopping, nos supermercados, nos atacados, e também fazemos entrega nas casas das pessoas. E a nossa história é uma história muito interessante. Meu pai sempre foi um sujeito, filho de um imigrante libanês. O meu avô veio do Líbano, casou com a minha avó e teve 16 filhos. Meu pai é o 8º. Então, portanto, meu pai teve 15 irmãos. E a educação que o meu avô passou para os filhos, uma educação de... O homem não é obrigado a ser rico, o homem é obrigado a cumprir a palavra, ao trabalho, que se ele tiver sucesso, a consequência nada mais será do que o sucesso do trabalho. Então, meu avô criou os 16 filhos e meu pai procurou nos criar da mesma forma que ele foi criado. E o meu avô não admitia que irmão brigasse com irmão. Então, você pensa bem, meu avô defendia a união dos 15 irmãos, os 15 filhos dele, né? E meu pai é a mesma coisa. E meu pai fez uma transportadora com muita luta, com muita dificuldade aqui em Belo Horizonte e conseguiu fazer uma segunda geração de uma forma muito interessante, que eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir. Todo mundo aqui é casado, tem filhos, e a grande sabedoria do pai é tentar enxergar, os filhos são do mesmo pai, da mesma mãe,
Mas um filho gosta de matemática, outro gosta de português. Um fala demais, o outro não fala nada. E meu pai identificou em nós três qual era o talento que cada um de nós tínhamos e colocou cada um de nós dentro da Patrus na área que ele achava que a gente teria mais sucesso, seria mais feliz. E foi o que ele fez. E nós estamos assim, para você ter uma ideia, na segunda geração. Eu tenho 59 anos, nasci aqui em Belo Horizonte. E a Patrus é uma empresa que tomou uma proporção, ela é uma empresa hoje nacional, ela atua em 11 estados no Brasil, ela tem 3 mil funcionários, é uma empresa que tem 85 filiais, é uma empresa que ficou grande. E aí, isso que o Celso colocou, né? A gente tem todo dia lá os nossos trabalhos diários, frase antiga que muitos já ouviram, mas que ela é muito real, que o sucesso passado não garante o sucesso futuro. E nós estamos vivendo aí, passamos por várias crises, várias situações, passamos agora por essa dificuldade que o mundo viveu, que foi a pandemia, onde mexeu com as pessoas, onde a tecnologia chegou e se multiplicou numa rapidez enorme para que as pessoas pudessem, pelo menos, se encontrarem virtualmente, coisa que era inimaginável isso há 3 anos atrás, recente. E nós estamos aí, no mercado, firme. A empresa hoje é uma empresa extremamente profissionalizada, toda a governança corporativa, pensando no futuro, como que ela vai ficar com o conselho consultivo já instalado, a diretoria dela toda montada, e vivendo esse desafio de ser empresário no Brasil, que não é fácil. O Brasil é um país de grandes oportunidades. O Brasil, eu sou um extremo otimista com o país, porque o Brasil, com todas as dificuldades, o Brasil é um país que oferece tudo. Vocês que estão nos ouvindo aí pensam bem, o Brasil não tem neve, o Brasil não tem tufão, o Brasil tem água à vontade, o Brasil tem uma extensão territorial fantástica para poder se plantar, para se poder o país crescer. Então, é um país que tem tudo. É um país que nós, brasileiros que estamos aqui, precisamos do quê? Fazer o quê? Que fazer a nossa parte e entender que aqui é diferente dos outros lugares. Então, eu sou um otimista, moro aqui, não tem essa história de que vão mudar daqui, que eu vou sair daqui, que esse país não tem jeito. Não, esse país tem jeito. Esse país é um país de... Brasileiro é um sujeito trabalhador, é um sujeito honesto. Então, estou aí à disposição de vocês para as perguntas que vocês quiserem e fico muito honrado de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Hoje, por coincidência, sabe, o Alex, eu estava conversando hoje, nós tivemos a felicidade de receber um grande cliente nosso aqui. Aí eu comentei com ele, falei assim, olha, eu tenho 59 anos e trabalho aqui na Patrus há 44 anos. Foi o único emprego que eu tive. Eu não tive a oportunidade de trabalhar em outros lugares. Eu trabalho aqui desde os 15 anos. E meu pai sonhou uma empresa e nós, filhos, recebemos a empresa, já tivemos essa sorte bem pequenininha e ela cresceu ao longo dos anos. Nos deixou uma responsabilidade muito grande nas costas e a gente cresceu. Aí eu falei para o meu cliente com ele, olha, 43 anos que eu estou aqui. A empresa era muito pequena, passei por tudo que você puder imaginar aqui dentro. Até ficar colando fatura lá, como é que fala? Com cola, eu colei. E sempre sonhamos em ter uma empresa que ela fosse uma referência. O que é muito importante, Celso, que você colocou, empresa, na hora que você chega dentro dela, você precisa ver quais são os valores e entender a cultura dela. Isso é muito importante. Então, nós sempre tivemos uma cultura de uma preocupação muito grande com as pessoas, com os colaboradores da empresa. Tanto é que ela é reconhecida nacionalmente com vários reconhecimentos de melhor empresa para trabalhar no Brasil,
empresa humanizada, é uma empresa que, num segmento muito marginalizado, transporte rodoviário de carga é marginalizado. Ninguém gosta de caminhão. Caminhão é aquele que está atrasando ali a estrada, é aquele que, quando bate, mata 10, é aquele que polui e é grande emissor de CO2. Então, o setor é muito marginalizado. E o que a gente sempre sonhou? De fazer uma empresa de transporte que as pessoas chegassem lá e entendessem que aquilo ali é uma empresa de primeiro mundo, uma empresa onde está tudo limpinho, uma empresa organizada, onde não tem um papel no chão, onde a fumaça que sai dos caminhões e entra para dentro, não, seja toda, como é que fala? Filtrada, tudo certinho. Ou seja, vai chegar numa transportadora e falar, não, cheguei num laboratório. Não, que coisa tal. Para tirar e quebrar esse paradigma. Era um grande sonho. Então, óleo diesel no meio, como é que fala? Poças no meio do pátio. Das docas. Docas, outro preconceito enorme, né, Alex? Prostituta rodando bolsinha na beira de estrada. E que o Antônio Fagundes e o Carga pesada fazia do setor aquilo. Não, vamos construir uma empresa que vai ser referência. Então, gente, estamos aí, sonhamos. O homem vive de sonhos. E a gente é sonhador e muito orgulhoso de termos uma empresa de Belo Horizonte que conseguiu lutar contra essas empresas paulistas todas e as multinacionais que estão aí. Que estão chegando, já estão, vocês conhecem. Então, gente, é uma honra enorme para mim estar aqui. Estou à disposição para o que vocês quiserem. Marcelo, assim, bacana demais. A gente se sente honrado, né, orgulhoso mesmo. Agradeço muito ao Celso aí, né, por ter feito essa conexão, ter trazido você. Você comentou que vou fazer, né, a empresa vai fazer ano que vem 50 anos, né? Então, sim. 1973 começou. Se não me engano, uma outra grande empresa mineira, nacional, que é a Localiza, também de 73. Sim. E eu sei porque eu sou de 73 também. Aí eu fico ligado nos números, né? Enfim, então é muito bom, né, ver a empresa local, né, como né, a Patrus, e conhecer um pouco da história que eu particularmente já tinha ouvido falar, mas não no detalhe. Marcelo, eu queria colocar aí um tema, e aí o Celso, né, pode explorar também, e o Marcelo também. Você falou da questão dos valores do seu avô para o seu pai, né? Você falou muito de lealdade, né, do homem honrar a palavra dele, e assim, não ter obrigação de ser rico, né, mas ser leal, né, à palavra dele. Obrigação de ser honesto. Ser honesto. Isso. Né, ser honesto. Isso. E ao mesmo tempo, né, a gente vê que é uma empresa que já está na segunda geração, né? Seu avô aí criou seu pai com esses valores, os irmãos todos. Vocês já estão no segundo geração, que é um processo sucessório. A gente sabe como é desafiador, né? Quantas e quantas grandes empresas ficaram no meio do caminho, né, em processo de sucessão. E eu queria saber o seguinte: qual que é o desafio, né? O quão desafiador é conseguir perpetuar esses valores numa geração que vem agora, né? Que não é que não tem lealdade, né? Não é que tem palavra, mas as coisas hoje são um pouco mais relativizadas, né? Não sei se você enxerga assim. Como é que você mantém isso, né? Como é que você consegue manter isso na empresa? Porque me parece, quando você comenta, que esse é um dos fatores que garante a perpetuidade aí, né? Não, excelente pergunta, viu, Alex? E você sabe que isso hoje é um dos grandes desafios que eu e meu irmão, né, temos lá. Como perpetuar a empresa, como o negócio vai se manter. Terceira geração, por exemplo. A gente tem filhos que passaram todo por um processo com a Fundação Dom Cabral, com todas as regras, com regras de governança, que trabalham lá. Não sei se eles serão terceira geração ou não. O que eu coloco a todos os executivos que estão lá:
A cultura e o valor de uma empresa, ela nasce nos seus acionistas. E os executivos que vêm trabalhar com você, eles precisam comungar deste valor e deste propósito. Como manter o negócio sem perder a alma. A alma como é que fala? Vem do fundador. Então, aquele sentimento de dono. Como que isso vai perpetuar nas pessoas? É um desafio. A gente tem pensado muito nisso lá. A nossa responsabilidade empresarial é enorme, porque a Patrus, ela vai continuar, ela precisa evoluir. As empresas precisam crescer para que as pessoas que trabalham nelas possam crescer juntas. Então, o que eu vejo é uma empresa 100% profissional, uma empresa com 100% de governança corporativa lá dentro, meritocracia a todos, não tem como fugir, todos precisam ganhar, e termos pessoas lá dentro que comungam desses valores. Os valores da Patrus são muito enraizados. Pra você ter uma ideia, o Celso acabou de falar, nós temos um memorial na empresa que você entra lá, você passa pela história toda da empresa. Todo colaborador que vai trabalhar lá, todo fornecedor que a gente tem, bancos, turma de combustível, passa por esse memorial e já entende ali o nosso propósito, os nossos valores. Então, a gente acha que a gente vai conseguir. A gente não é eterno. Uma coisa que a gente aprendeu desde pequeno é separar essa questão de ser acionista, de ser sócio de uma empresa e ser executivo dentro da empresa. Eu, por exemplo, disse aqui antes, eu constantemente venho me preparando. Então, acho que eu estou ficando até velho, sabe? Porque eu preciso estudar mais, eu preciso me reciclar, eu preciso entender como que o mundo está mudando. Mas eu tenho certeza que nós estamos conseguindo, a nossa equipe hoje que dirige a empresa junto com a gente, os nossos executivos, você enxerga nele que eles vibram com a empresa, eles já têm aquela alma ali dentro. E é uma alma muito gostosa, né? Porque você pensa bem, 70% dos funcionários da empresa são pessoas que ganham menos que R$2.000. São pessoas, são ajudantes, são conferentes de cargo, são pessoas que precisam do emprego. E o que nos deixa muito feliz, mostrando que a gente está no caminho certo, o nosso turnover é muito baixo. As pessoas, são difíceis elas saírem da empresa. Elas gostam de trabalhar lá, elas criam raiz. Nós temos funcionários que trabalham na Patrus há 40 anos, 35 anos, 30 anos. Está assim de gente lá. As pessoas... Trabalharam com seu pai, né? Trabalharam com o pai, você entendeu? Estão com a gente lá, estão aposentando dentro da empresa, e estão participando de programas de aposentadoria que a Patrus tem, que a gente criou lá. Não é simplesmente aposentadoria de INSS, não. É uma coisa que a gente coloca dentro dessa alma. A pessoa, para trabalhar na Patrus, ela tem que gostar de gente. Ela não pode ser uma pessoa extremamente arrogante, dono da verdade. Duas cabeças sempre na vida pensa melhor que uma. O respeito ao ser humano e a pessoa que está junto com você é muito importante lá dentro. Então, isso é cultura. E isso vem do meu pai, que fazia com a empresa menor e continuou e perpetuou com a gente, lógico. Eu não consigo hoje conhecer o nome de todo mundo. Eu viajo as filiais todas. Todo mundo tem acesso a mim, tem acesso à minha sala, tem acesso a... Eu, por exemplo, com o maior prazer que eu tenho, todos os dias eu vou almoçar no refeitório da empresa e eu fico vendo os ajudantes, fico vendo os conferentes, fico vendo todo mundo ali dentro daquele ambiente, uma comida bacana, uma comida de primeira, 2 tipos de carne. Eu me sinto muito orgulhoso de ser CEO dessa empresa. Por quê?
porque você está dando ao seu funcionário talvez aquilo que ele não tenha na casa dele. Ele passa mais tempo dentro da empresa do que às vezes dentro de casa. Então nós temos um cuidado muito grande com as pessoas, e isso tem feito a empresa atrair, trazer pessoas de talento, pessoas boas, pessoas de boa índole. A gente tem um índice de roubo de carga muito pequeno na empresa. Então, de acidentes rodoviários muito baixo. Então, ou seja, a empresa a gente tem, ela é para gerar valor, não aos acionistas, é para gerar valor a todos, a todos os stakeholders, a toda a comunidade que está ali junto com a gente. Perfeito. É isso. Ô Celso, deixa eu fazer só uma pergunta para você, para fazer uma conexão. Você trabalhou em grandes empresas multinacionais, né? E a gente vê que o porte, né, da Patrus, né, 3 mil funcionários, embora seja uma empresa ainda familiar, né, sendo profissionalizada cada vez mais, é uma empresa familiar. Numa empresa multinacional, que o dono já tem um volume maior de funcionários, ou que o dono realmente já desconectou, você consegue ver essa questão dos valores, né, dos fundadores ali sendo permeados, os executivos, da sua visão, conseguem manter isso? Ou é alguma coisa que vai se perdendo? Como é que você vê isso? Isso é um desafio enorme, né? O Marcelo, eu sei do propósito lá e da fundamentação dessa quase sina, né? De permanecer com os valores originais e tal. É um grande desafio, né? Eu tive uma experiência há uns 10 anos atrás também de uma empresa que se tornou transnacional, multibilionária ao longo dos anos, e que nasceu também de 4, 5 funcionários, e que teve um crescimento fabuloso, mas que conseguiu manter seus valores, né, sua visão, seus propósitos. É óbvio, né, que a influência aí do executivo primeiro, ela foi, ao longo do tempo, reduzindo, né? Também não tinha outro jeito a empresa depois de tantos anos. Mas o importante não é o que eu reparo, não é a questão da presença do fundador, do executivo, né? Mas esses princípios que o Marcelo tão bem tocou aqui, né? Os princípios, o propósito e os valores, se conseguir transmitir, né? O que eu tenho mais percebido nas empresas aqui, aliás, é um trabalho que a gente tenta fazer, é esse alinhamento, principalmente das lideranças. Existe uma estatística, né, que diz o seguinte: o meu grau de satisfação com a corporação na qual eu trabalho, independente do porte dela, ela é, usando Pareto, 80% relacionado com a relação direta que eu tenho com o meu chefe, com o meu gerente, com o meu supervisor imediato. É um peso enorme essa relação. Pode pesar tudo da empresa, benefícios, valores, princípios, história, mas o determinante numa relação, né, 4:1, é a relação direta que eu tenho com o meu gestor. Logo, o que isso nos desperta? Olha o papel que tem a liderança em qualquer nível, qualquer gestor, qualquer supervisor tem sobre o nível de satisfação, de retenção, de atração de uma organização. E aí é que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e nesse ponto o Brasil culturalmente tem que evoluir muito. A gente muitas vezes investe técnicas, métodos, consultorias fabulosas, grandiosas, importa práticas, métodos do exterior como se essa roupa fosse adequada aqui para a nossa cultura, e muitas vezes não é. A gente está errando no básico, está errando no cuidado, no alinhamento das lideranças, né? No alinhamento das mensagens, da postura, o de observar os líderes também como profissionais que precisam ser reeducados, retreinados, alinhados
para que ele tenha uma relação com o seu corpo, a quem ele dirige, mais coerente, né? E gente, a gente está vivendo uma época de revolução completa, né? A revolução do conhecimento, a revolução digital, onde as transformações são brutais, né? Marcelo já me ouviu falar sobre isso. Hoje a empresa tem que cuidar, não é mais só do produto, do seu serviço, dos seus caminhões, dos seus processos. A gente tem reparado, a gente usa uma palavra que é o branding da empresa. A empresa hoje tem que se apresentar assim: eu sou atrativa para você, jovem de qualquer idade. Eu sou uma empresa que tem princípios, valores, e que você, estando aqui, você vai aprender, vai evoluir, vai crescer. Esse é um desafio enorme das empresas, grandes, pequenas, nacionais, transnacionais. E esse brand, né, que não é só mais do produto e serviço, não. Como é que eu atraio talentos? Se a gente diz que talento humano, que gente é o principal, eu tenho que saber atrair as boas pessoas, as pessoas qualificadas, e depois que atraí-las e colocá-las para dentro, aí a responsabilidade de retê-las. E isso Marcelo Patrus tem feito, algumas empresas têm feito, né, um cuidado adicional nesse mundo dessa transformação tão rápida que a gente está experimentando, né? Esse Celso é craque, né? Você é muito craque, Celso. Não, do jeito que você fala, eu comungo demais com as suas ideias e até fica emocionado de ver você falar. Por exemplo, a gente tem empresas hoje que são 100% profissionalizadas, que nasceram nos mesmos moldes que nasceu a própria Patrus, empresas com sucesso na Bolsa, mas você vê que a empresa, ela mantém aquela alma. Um exemplo aqui que eu gosto de falar muito, que é um espelho para mim, que é a própria Localiza, que você acabou de falar. Localiza vai fazer 50 anos, né, que ela é de 73, e você disse que você é de 73, e meu pai fundou a Patrus em 73, porque ele tinha uma transportadora de carga líquida, tinha um posto de gasolina. E 73 é o ano da crise do petróleo. Então, o ano que você nasceu, o mundo estava vivendo aí a primeira grande crise do petróleo. E aí ele transformou os caminhões que ele tinha de combustível, que estava difícil o negócio de combustível, para transporte de carga fracionada. Mas na hora que você vê os fundadores da Localiza, ou eles mantêm, por exemplo, a Localiza, ela não abre mão da excelência do seu serviço. As pessoas que trabalham dentro lá da empresa, você vê que elas querem prestar um melhor serviço, te entregar o carro mais limpinho possível, te surpreender com uma série de coisas que na hora que você pega o carro, você não podia nem imaginar que estava lá o suportezinho para você colocar o seu celular, e aí vai. É uma empresa admirada. E lá na Patrus, a gente pensa a mesma coisa. Hoje é um dia muito especial, hoje é 15 de setembro. Dia do cliente. Dia do cliente. E hoje a gente fez lá às 14h, e a pandemia nos trouxe para a gente se aproximar mais dos nossos funcionários. A gente chama de Patrus Talks. Ele funciona toda terça-feira de 2 às 3. Nós não fizemos terça dessa semana para fazer às 14 horas do dia de hoje. E é tão batido você falar do cliente, o cliente é fundamental, o cliente tem que ser tratado, tal. A gente escuta demais isso. E nesse Patrus Talks, que é um sucesso interno, um programa nosso, para você ter uma ideia, dessas 80 filiais, normalmente participam pelo Teams 500 pessoas. Hoje tinha 470 pessoas. E eles vão entrando na tela, gente de lá de Fortaleza, gente lá do Rio Grande do Sul, gente lá da Bahia, da filial da Patrus de Salvador. E a gente estava falando a importância, tantos clientes que a gente tem dentro de uma empresa. No caso do transporte, lá você tem aquele cliente que te paga o frete. Nós temos lá o cliente do meu cliente, que é aquele cara que recebe a mercadoria, que é o cliente do meu cliente. Então, eu já tenho 2 clientes aí. Aí você tem a área comercial que envolve aquela venda lá
que se chegou direitinho, entregou direitinho lá no BH Shop ou no shopping, na loja, a área comercial do cliente ficou feliz. É o terceiro. E você tem os clientes que são as pessoas que fazem isso tudo acontecer e que tem uma satisfação enorme quando tudo caminha certinho. Então, dizendo lá hoje, né, vários depoimentos de clientes satisfeitos com a empresa, felizes com o serviço da Patrus, a alegria e a satisfação das pessoas que trabalham dentro da empresa de entregarem isso, entregarem um alto nível de serviço, entregar uma informação precisa, te surpreender de alguma forma, sendo que você nem é o meu cliente, você é cliente do meu cliente. Mas você vai formar opinião na preocupação que ele acabou de falar da marca, do brand. E transporte, e como outra empresa qualquer, não tem perfeição. A Patrus é uma empresa que erra. Ela não é perfeita. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana. Então, você tem problemas de todos os tipos possíveis. Estrada, chuva, trânsito, roubo de carga, crises homéricas que você vai vivendo todos os dias. Então, o que a gente faz lá constantemente? O cliente da gente precisa entender que a gente não é perfeito. Falando um pouquinho, eu sei que está no sucesso, né? Tecnologia, né? Como que a gente aprende? Eu estou aqui, né, nesse podcast aqui, o tanto que eu já aprendi aqui hoje. Você falou coisas assim fantásticas, Celso. Como as empresas desperdiçam e gastam dinheiro comprando tecnologia errada. Como que aquela pessoa que está vendendo tecnologia, ela não foi treinada, ou se foi, ela quer saber só de vender. Não, ela precisa vender e enxergar que aquele produto que ela está vendendo de tecnologia, ele vai ajudar o cliente lá. E o cliente, às vezes, não sabe o que está comprando. Então, a Patrus, ela vem há muitos anos investindo em tecnologia, porque a gente sabe que, no nosso caso, para a empresa crescer, a gente precisa ter automação para garantir esse nível de serviço que é fundamental à empresa. Constantemente, o investimento em tecnologia atrai, e a sua área de TI é uma área que vai crescendo. E hoje você vive um problema que é uma escassez na mão de obra de pessoas para a área de tecnologia. Como também, por incrível que pareça, sabia, tem dificuldade hoje para você arrumar motorista de caminhão. Porque se você pensar bem, um caminhão hoje virou, sabe o quê? Você aprender a dirigir um caminhão hoje, todo eletrônico, todo certinho, você vai ter que ficar 3 dias de aula lá. Dominar a tecnologia. É porque o caminhão ficou todo tecnológico. Tanto botão que deve ser lá. Não, botão. E outra, até o motorista, eu até comento assim, né? Fica até com dó do motorista. Ele dá uma pisada errada no freio, apita um botão, marca lá na telemetria. Ele acelera um tiquitinho mais, passa dos 80, pá, apita lá, para... Ou seja, ele é um Big Brother com tanta tecnologia em cima dele ali. Então, na hora que eu falo que o Brasil é um país que, como é que fala, oferece muita coisa, hoje falta uma série de especializações em várias áreas. Então, na área de tecnologia, essa carência. E a Sucesso, por exemplo, eu falei isso muito para o Celso, falou, Celso, nós temos que formar pessoas, nós temos que treinar essas pessoas, nós temos que trazer essa juventude toda que está aí, que tem esse talento para a área de tecnologia. E hoje os meninos já nascem com 4, 5 anos na mão, já com um celular na mão, e eles são mais rápidos que a gente para fazer uma série de coisas. Então, trazer essas pessoas para colocar elas no jogo, para participar aí. E eu acho que esse é um papel muito grande aí da Sucesso. É isso aí, eu sei lá, esse é um item que a gente tem tratado muito, né? A gente tem conversado, o Alex também, Marcelo. E esse é um item que eu tenho debatido muito com as lideranças públicas, né? Lideranças privadas, que é o impacto, né? também da mão de obra, que é um negócio incrível, né? A gente olha os números do Brasil,
qualquer número aí, 12, 14, 15 milhões de desempregados, aí depende da base que você quer. E você olha para o lado de tecnologia, Marcelo, quase 700 mil vagas em aberto sem ser ocupada. Eu posso dizer isso, né? Eu vim de Matias Barbosa, né? Matias Barbosa, nós somos muito discretos, quase ninguém conhece essa cidade, a gente tem uma lei municipal lá que diz que a gente não pode ser conhecido. E eu fui trabalhar com software... Primeira vez que você fala desse jeito. Você sempre fala que é a grande Matias Barbosa, Juiz de Fora está ali ao lado, ali, né? Faz parte. Faz parte, é verdade. Juiz de Fora, prédio de Matias Barbosa faz sombra em Juiz de Fora. E eu me lembro que eu fui trabalhar com software aos 18 anos de idade, na IBM, né? E não consegui explicar para minha turma em Matias Barbosa o que era software. O que você faz, Celso? Eu desisti de explicar, porque ninguém entendia naquela época, né? E eu fui como técnico de software, né? Eu era técnico em eletrotécnica e complementação em eletrônica e comecei a trabalhar de software e eu percebi como é que o Brasil perdeu a mão, Marcelo, Lara, sobre isso. Hoje nós estamos precisando, não é um engenheiro de sistemas, o pós-graduado ou complementado ou doutorado também, mas não é aí. A gente está com quase 800, 700 mil vagas em abertos e a gente precisa treinar técnicos. Se a gente souber deslocar a mão de obra que está sendo deslocada para algumas funções que a própria tecnologia tem deslocado, se a gente souber recapacitar essa mão de obra, treinando e adaptando essa mão de obra para as funções de tecnologia, o nível de robotização que a gente vai ver... Eu convido vocês a visitar Patrus e ver o nível de automação e robotização das esteiras, de tudo que tem lá, em que era um exército de gente que fazia aquilo e reduziu. Isso tem um impacto grande. Isso tem que ser administrado enquanto liderança, enquanto país, enquanto sociedade, enquanto empresa. O que eu vou fazer com essa quantidade de mão de obra que está sendo deslocada? Eu tenho que recapacitar essa mão de obra para as novas tecnologias que estão com 800 mil vagas. E das 800 mil vagas, se a gente entrar, 500 mil vagas podem ser, sim, atendidas pelo nível técnico. Né? E é isso que outros países estão fazendo e é isso que a gente está atrasado, Marcelo. A gente está com uma agenda atrasada. A gente está discutindo coisas do século XX, do século XIX. A agenda... tanto a agenda do gestor público e muitas vezes do gestor privado está defasada. Essa é uma responsabilidade nossa enquanto líderes nos seus diversos setores, nas suas diversas grandezas, trazer a pauta e alinhar isso. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não é só com jovem, não, porque a gente tem gente sendo deslocada, né? A gente tem que repetir o acerto que nós fizemos no setor da agricultura, né? Temos que se olhar, porque antigamente na agricultura falava assim, nossa, vai vir aqui o trator, vai vir a coletadeira, vai vir esse maquinário todo, a semeadora toda automática, vai pegar essa quantidade de gente que antes plantava, arava e preparava a terra à mão, vai virar uma tuba, isso vai virar... Gente, a tecnologia veio e realmente deslocou a mão de obra. Parte da mão de obra foi recapacitada. Você hoje vai no campo, Marcelo, você sabe, e você vê lá o operador daquela máquina, ele tudo em inglês, né? E ele operando, algumas vezes em inglês, e operando, ele virou... A agricultura cresceu como um todo, absorveu parte da mão de obra. O setor agropecuário nos deu uma lição. Nós vamos ter o ministro Alisson Paulinelli abrindo, sendo keynote no Inforuso. Aqui eu estou falando no futuro, talvez seja no passado, mas o ministro vai nos abrir esse concorrendo ao Prêmio Nobel da Paz em outubro. A pessoa que nós vamos ouvir, Marcelo, nós vamos ouvir todos. O setor agricultura tem muito a ensinar ao setor de serviço, muito a ensinar ao setor industrial, conseguiu automatizar, conseguiu ser competitivo e, ao mesmo tempo, administrou, ao mesmo tempo, essa recapacitação, movimento da mão de obra, né? Eu me emociono aqui, me arrependo nisso.
que é isso que a gente precisa fazer com os outros setores, porque senão a gente está comprometendo as gerações futuras. Não tem a menor dúvida disso. Celso, vou passar para o Marcelo, porque eu fico curioso, você vai falando algumas coisas, você deve estar curioso com alguma pergunta aí, eu sei que a gente fica ouvindo. Não, eu estou ouvindo e a gente sempre comenta, né, Alex, que ouvir eles falar e o C-Legends é um NBA Express, né? Você sempre fala isso, eu acho realmente... demais as histórias, né, e o conceito. E eu peço permissão para fazer uma análise do comportamento de vocês aqui enquanto vocês estavam falando. Eu fiquei quietinho escutando porque, primeiro, eu corroboro e comungo com as ideias que foram colocadas aqui. Eu acho que são sensacionais. Mas o Celso começou apresentando o Marcelo de uma forma genial. O próprio Marcelo da própria empresa da Patrus, né? Explicou ali o relacionamento que vocês tinham e como você enxerga a Patrus. E quando o Marcelo foi falar, ele começou com um ato de muita humildade, falando, não, eu não mereço esse elogio que o Celso trouxe, né? E o Celso também tocou num tema muito importante. Poxa, pessoas, a Patrus, vai lá e conhece que a Patrus, vai ver que ela realmente se importa com as pessoas. E nas suas palavras, Marcelo, eu senti genuinamente o tanto que você representando a Patrus realmente se importa com as pessoas. E talvez o detalhe que mais me chamou a atenção é que geralmente as empresas hoje, né, um tanto de selo de melhor empresa para se trabalhar e tal, e todo mundo às vezes conseguindo, quando você vai conversar com alguns executivos sobre isso, ele fala um tanto de método, um tanto de benefício, um tanto de coisa ali que talvez garantiu o selo para ele. Mas eu acho que ouvindo vocês dois falar... foi muito mais genuíno, muito mais do coração, muito mais legítimo do que aquele tanto de processo que garante. Minha pergunta, volta um pouquinho, talvez remeta a história, para vocês dois, tá? Responderem e comentar. Da onde vem essa genuinidade? Como é que surge essa vontade de cuidar de pessoas? Você trouxe alguns dados da Patrus, né? Das pessoas que estão lá, como que se importar com elas genuinamente, verdadeiramente com elas, para poder fazer a história da empresa? Marcelo, pergunta difícil é para você. Não. Eu fico com as fáceis. Tem uma frase em 2004, quando a Patrus foi reconhecida como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, em 2004, vai fazer 20 anos, que ela dizia o seguinte: nossos veículos precisam de álcool, diesel e gasolina, mas são as pessoas que movem a nossa empresa. Não existe empresa sem pessoas. Não existe empresa sem aquela vontade que a pessoa tem, ou seus líderes têm, de acordar cedo de manhã, levantar e falar, estou indo trabalhar, estou indo atrás de um sonho, estou indo atrás de uma vontade, de uma realização, ou de uma conquista. Quando você tem um excelente ambiente para trabalhar, onde você olha e vê pessoas tão simples, tão humildes, que é o que eu disse aqui antes, são os meus ajudantes, meus conferentes lá, os motoristas, pessoas que às vezes saem de casa, no caso de motorista, num domingo e volta às vezes 15 dias depois, no outro domingo. A preocupação que a gente tem, eles têm família. Tá igual marinheiro, né? Transporte é isso, no meio da estrada. Então, assim, 15 dias. É uma questão humana. Então, não existe empresa sem gente. E a coisa mais gostosa no mundo é você andar dentro da empresa e ver o sorriso das pessoas ali dentro. Elas não estão ali por obrigação só. Elas não estão ali para ganhar dinheiro. Não, elas estão ali porque elas estão felizes de estarem ali. E elas estando felizes de estarem ali, elas produzem muito melhor e se torna um ambiente muito mais confortável, alegre a todos. É isso. Eu acho que é isso aí. Eu trabalhei numa empresa que é interessante, independente dos selos, né? O Lara conhece bem. Trabalhei no SAS Institute, que é uma empresa de analítico, líder de analítico mundial, fui diretor da América Latina dessa empresa. E o Jim Goodnight, que é o fundador da empresa, né? O senhor Jim Goodnight, a quem eu encontrei, sei lá, algumas boas vezes, de uma simplicidade, o cara de 2 metros e tanto de altura, mas de uma simplicidade, de uma humildade, lá de Cary,
e na Carolina do Norte, que é a base lá da empresa, e ele falava uma coisa para a empresa como toda, ele falava um negócio simples, uma entrevista que ele dava lá na CNN, falava assim: eu tenho que manter os meus colaboradores, né, felizes, contentes, porque eles deixam os meus clientes felizes. E os meus clientes felizes me faz feliz, me faz a empresa feliz. E cria um ciclo tão legal, porque a empresa feliz... E ele falava do jeito dele lá, da Carolina do Norte. E a empresa feliz, a empresa que tem clientes felizes, consegue tornar os seus colaboradores mais felizes. Criou o ciclo virtuoso. E talvez esse seja o maior, na simplicidade do Jingle de Night, né? Estou falando aqui para meus conhecidos aí do SAS, uma das melhores empresas com que eu trabalhei na minha vida. Sinto saudades imensas. Temos uma turma que está junto até hoje. Eu diria que esse é um grande desafio. Criar e manter esse círculo virtuoso. Porque quando você quebra esse círculo tão simples, né? Tão simples, claro que tem outros agentes, outras variáveis, é que começam muitas vezes alguns problemas que você não consegue administrar, né? E numa época em que a gente está vivendo transformações rápidas, transformações totais, onde a velocidade, as expectativas são muito imediatistas, né? A expectativa do jovem que entra na empresa, nos seus diversos setores, tem expectativas muito mais, com ansiedade mais elevada. Como é que se administra isso? Um mercado de cliente mais exigente, né? Acionistas também mais exigentes, muitas vezes. Então, esse círculo virtuoso está mais difícil de ser mantido. Então, tem muito mérito, mas tem muito mérito nos tempos atuais quem consegue resultados nessa linha, porque se tornou muito mais difícil fazer gestão de gente para gerar cliente satisfeito, né, e poder dar resultado, porque no final das contas não dê resultado para ver aonde a coisa vai, né? Então esse é um grande desafio, viu? Esse é um grande desafio do gestor. Celso, eu vendo vocês falarem assim, eu acabo mais concluindo assim que essa forma genuína de trabalhar, de que vocês estão trazendo, é o que corrobora, é o que ajuda a trazer esse alicerce para esse círculo virtuoso, né? Porque eu acho que, genuinamente, quando a gente pensa nisso, muito mais do que o vínculo do resultado, aqueles processos, aqueles números, faz com que cada ação do dia, com que cada a ação que a gente toma, principalmente na parte executiva da empresa, né? Acaba reverberando para os demais e isso impactando a empresa como um todo. Então, assim, eu achei sensacional vocês falando nesse sentido, sabe? E senti genuinamente isso. Pessoal, a conversa está muito boa, né? Eu estou de olho no horário aqui, que é o horário do Marcelo, mas eu queria fechar, até conectando os dois assuntos, né? Quem é da área de negócio gosta sempre de conectar, né? Então, essa questão do círculo aí, né? Virtuoso, um dos desafios acaba sendo o apagão de mão de obra qualificada, né? Porque a falta das pessoas certas, né, nos locais certos, no local certo, pode ser uma das variáveis, né, que hoje todos enfrentam. E é aquilo que a gente está falando, é um paradoxo, né? Você tem milhares de vagas abertas e milhares de pessoas procurando emprego, né? Eu não me lembro, eu acho que foi Toffler que falava que o analfabeto atual, né, é o analfabeto tecnológico, aquele que não tem capacidade de aprender, desaprender e reaprender, né? Você já me ouviu falar isso? É Toffler mesmo, Alvin, né? Toffler. Isso, é Toffler. O analfabeto atual não sabe ler e escrever. Então talvez seja esse desafio, né? E aí eu acho bacana concluir, porque o C-Legends ele não tem o objetivo de
auxiliar as pessoas, né, a uma alfabetização tecnológica. Mas a gente se propõe a auxiliar as pessoas, talvez na área dos soft skills, né, porque existem alguns skills que você paga e consegue ter. Agora tem outros que não tem treinamento, né? Por exemplo, comprometimento para encantar o cliente, fazer o ciclo, né? Integridade. E aí a gente cai lá atrás nos valores, né? Nos valores, né? Como são importantes. Então, cada vez... Empatia, né? Lealdade. Trabalho em grupo, em equipe. Olha que bacana, né? Então, enfim, então... Queria agradecer muito a Marcelo. E assim, fique à vontade, queria pedir, né, gostaria de pedir para vocês deixarem uma mensagem final, tendo em vista que o principal objetivo é inspirar pessoas. Foi alcançado. Mas se quiser deixar aqui uma frase, uma ideia, um aprendizado, fique à vontade, por favor. Eu não sei se eu consigo assim a mensagem, viu, Lara? Isso é um desafio, mas eu tenho comentado aqui nos meus círculos e com quem eu me relaciono, tanto no mercado quanto aí na Sucesso, nesse ecossistema, esse deslocamento da nossa agenda, olhando para o futuro do país, né? Marcelo colocou muito bem, né? É um potencial tão grande, um campo de possibilidades tão grande, é um dos poucos países no planeta que tem quase um país inteiro por fazer. Você não encontra isso na Europa, você não encontra isso em outros locais, nem na Índia, nem na China, nem na América do Norte. A gente tem um outro país por fazer e por construir em quase todas as áreas. O seu negócio, Marcelo, está garantido, mas por muitas e muitas décadas, né? Tem uma jazida lá, né? Tem, claro, é um quase negócio... infinita. Gente, e aí a preocupação hoje é como é que nós vamos preparar a nossa sociedade, as nossas pessoas, os nossos jovens, os nossos líderes, né? Esse é um ponto que eu tenho chamado a atenção. A gente fala assim, os nossos líderes, os bem-sucedidos, estamos aqui na frente de um presidente de empresa bem-sucedido, né? Gente, os líderes precisam ser reeducados, precisam ser alertar, trazer, ter a humildade. Eu tenho dito isso, né? Você já me ouviu falar isso com alguns líderes. Tem que ter a humildade de dizer que tem que desaprender, e vou repetir a frase do Alvin Toffler, tem que desaprender, tem que reaprender novamente. Esse é o novas práticas, novos métodos, nova maneira de tratar com as pessoas, né? O saber tratar com o imprevisível, com o imprevisto, com o rápido, com o dinâmico, com aquilo que não é totalmente dominado. No mundo de transformação exponencial, aquela prática, aquela cultura de tudo planejado, programado, determinado. Previsível, né? Previsível? Não! Exige novas cabeças, novos conceitos de comunicação, de entender o que é o erro, de aceitar o erro e o acerto e a busca imediata da correção. Gente, é tanta transformação e eu enfatizo. Tudo começa com a liderança. Se líderes não forem preparados para esse novo cenário, você começa a criar uma quebra desse círculo virtuoso e começa talvez a criar um círculo vicioso. Então esse é o ponto de atenção. Cuidemos nós das lideranças, cuidemos nós mesmos dos aspectos de preparação dessa pessoa, dessa função que tem uma influência sobre as pessoas, sobre as organizações brutal e que no final das contas demonstra o resultado de uma empresa, de uma sociedade, de um país, né? Então esse é o tema. Sensacional. Sensacional mesmo, falou tudo, Celso. Sensacional. Vai ficar até difícil eu completar, mas assim, eu acho para quem está ouvindo a gente aqui, lógico, os líderes precisam
se reinventar. Eu mesmo falei, eu mesmo estou voltando para a escola, estou voltando a treinar, a me reciclar. Mas as pessoas hoje, elas têm muitas informações e elas têm muitas oportunidades de quem quer crescer, de quem quer aprender. Ela tem hoje vários caminhos para se tornar um profissional melhor. Vários. E hoje, vocês podem ser sabedor que o país precisa de pessoas qualificadas, pessoas que querem fazer acontecer. Em síntese, a palavra inovação, sabe, Celso? Ela é tão dita aí, tem muitas oportunidades de você inovar, e as empresas, para elas crescerem, elas precisam de gente, de pessoas que querem crescer, pessoas corretas, pessoas sérias, pessoas que querem o bem do colega. E, gente, a pandemia ensinou isso muito para a gente agora. Quantas vezes nós fomos obrigados a ficar dentro de casa, a gente não podia sair, a gente não podia fazer nada. Gente gosta de gente. Pessoas gostam das pessoas. A gente fica vendo, né, tá um dado interessante, como que agora o varejo, que foi tão afetado pela venda do e-commerce, eu participo muito nisso no dia a dia, como ele voltou com uma força até muito maior do que muita gente esperava. Por quê? Porque as pessoas não querem ficar dentro de casa, as pessoas querem sair, as pessoas querem beber uma cervejinha com um amigo, querem dar um abraço. Então, essa revolução toda tecnológica que está aí, que vem, se a gente souber explorar o lado bom disso, que é essa quantidade de informação que tem, a gente vai conseguir ter um país melhor, um mundo melhor. E sejam sabedores, essa pandemia mudou muitos valores nas pessoas. Muita gente deu muito valor, às vezes, àquilo que não estava fazendo. Então, era isso. Celso, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu adoro participar desse tipo de evento, porque eu aprendo, sabe? Você me deu uma aula, Alex também, não te conhecia. Prazer enorme. Prazer, a trouxa meu, está honra. aberta lá. Xará, muito carinhoso da sua forma, o jeito que você fala. Eu só tenho que agradecer a todos aí o carinho e a gentileza aí de quem está nos ouvindo aí, de ter paciência de ficar ouvindo a gente falar até agora. Obrigado. Obrigado demais. Bom, finalizar aqui, Alex, ok? Fique à vontade. Sensacional, pessoal. Vocês escutaram aí coisas e temas extremamente relevantes, né? Falamos de mercado, falamos de valores, né? De histórias sensacionais que foram trazidas aqui para os nossos convidados hoje. Espero que esse conteúdo possa tocar você, que no momento, né, que você às vezes esteja passando aí, algo aqui que a gente falou seja de útil para a sua vida, né? Continue nos seguindo nos canais, lá no YouTube, no LinkedIn, né, que a gente tem publicado. Faça a sua participação, curta, compartilhe. E muito obrigado pela presença de vocês. E vamos chegando ao final de mais um podcast. Muito obrigado.